Bom, bem-vindo a todos. Esperando um pouquinho todo mundo entrar. Gostaria de dar boas-vindas aos participantes aqui do evento sobre o Pix, um assunto super importante, super em alta para a gente conversar. E nós da Câmara Brasil-Alemanha estamos muito felizes em trazer para vocês 3 super especialistas para conversarem com vocês hoje sobre essa novidade de mercado. Meu nome é Fernanda Barros, eu atuo aqui como Novos Negócios dentro da Câmara Brasil-Alemanha. Só quero explicar um pouquinho de como vai ser o dia e um pouquinho das operacionalidades, desculpa, do Zoom. Então, o que a gente vai fazer? Os 3 palestrantes vão ter um tempinho de apresentar do ponto de vista deles como o Pix, então, impacta, né, o tema da economia brasileira. E a gente vai ter, obviamente, um momento de perguntas e respostas no final do evento. Então, durante as apresentações vão surgir questionamentos, e eu peço que vocês direcionem esses questionamentos para a caixa de Q&A que a gente tem aqui embaixo da barra do Zoom. E daí, no final da apresentação, a gente tem essa interação com o público e os palestrantes, tá? É isso, então queria desejar boas-vindas a todos. Bruno, passa então a palavra para você. Ótimo, Fernanda, muito obrigado. Primeiro, agradecer à Câmara Alemã pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo esse painel com o Vivas e com a Tatiana. A ideia aqui é a gente fazer uma apresentação do meu lado aqui de 20 minutos e depois os outros palestrantes também. E no fim, a gente vai fazer as nossas perguntas e o nosso bate-papo, tá? Então, eu, sem mais delongas, né, considerando que agora com as novas tecnologias nós também nos tornamos suíços, nós respeitamos os horários, então vamos começar. Eu vou projetar aqui a apresentação. E eu vou fazer um share screen, só um minutinho. Deixa eu só agora trocar aqui de lado. Fernanda, só confirma que você está enxergando a correta aí, por favor. Tudo certo, Bruno, pode continuar. Então tá bom. Então vamos lá. Então, primeiro, a gente ouve cada vez mais, os jornais não param de falar sobre o famoso PIX, ou pagamento instantâneo. E aí a gente ouve notícias de cá para lá e, de fato, a total compreensão não é fácil. Tem uma série de termos que se usam, são muitas regras, e, de fato, tem uma certa confusão de como é que eu consigo usar e como isso, de fato, pode impactar a economia ou o meu negócio. Então, acho que, primeiro, vamos pegar a definição do próprio Banco Central, né? Que é o que é um pagamento instantâneo. Então, nada mais é do que uma transferência monetária de forma eletrônica, né? Que permite fundos de uma pessoa de um lado para outro, em tempo real, durante 24 horas, ou seja, disponível a qualquer momento do dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Tá? Então, no fundo, se você quisesse fazer uma tradução ruinzinha do assunto, seria uma super TED, em que eu consigo transferir esse dinheiro, só que com a velocidade maior, não necessariamente usando uma conta corrente, nem o sistema de pagamentos brasileiro, o SPB, e sim um sistema novo, né, que é o SPI, e que permite justamente um dinheiro chegar do outro lado, né, do beneficiário a qualquer momento. Né? E ele usa, né, ele conecta as pessoas que têm contas correntes, né, então uma pessoa que tem uma conta corrente no banco, ou as contas de pagamento. As contas de pagamento são as e-wallets ou os pré-pagos, que foram regulados em 2013 pelo Banco Central. Né? Então você vê hoje players como Neon, Nuconta, que são justamente as contas de pagamento. Essas contas, as e-wallets, também são conectadas nesse sistema, então também vão permitir. Tá? E esse sistema ele permite que você possa fazer transferências entre pessoas, o P2P, né? Então eu quero mandar dinheiro para a Fernanda, é uma operação P2P. Ela permite entre pessoas e estabelecimentos comerciais, então P2B, né? Uma pessoa para um business, e vice-versa, um business para uma pessoa. Então, eu quero fazer uma compra de alguma coisa, quero fazer uma compra online e pagar em vez do cartão usando o Pix, eu poderia fazer isso. Eu vou comprar uma pizza no domingo à noite, eu quero pagar com Pix, posso fazer isso. Ele vai ser entre pessoas jurídicas, então business to business, então uma empresa tem que mandar dinheiro para outra, hoje ela faz um TED, ou eventualmente um DOC, dependendo do tamanho e do valor. No futuro, ela vai ter mais uma opção, que é o Pix, então é entre pessoas jurídicas. E aí, os últimos 2 pontos aqui da apresentação é que ela, de fato, permite entre governo e pessoas físicas e governo e pessoa jurídica. Então, por exemplo, a devolução de um imposto, o pagamento de algum FII relacionado, alguma ajuda do governo, poderia ser processada via Pix também.
E, por fim, o contrário, né, em que você tem entre órgãos do governo ou pessoas pagando o governo. Então, eu tenho que pagar um imposto, eu tenho que pagar uma tarifa para o governo, eu vou poder usar desse mecanismo do PIX. Tá? Então, basicamente, ele funciona para todos esses modelos. Muito bem. E aí, a pergunta é, mas por que do PIX? Né? O que está por trás? Por que só agora aparece esse PIX? A gente já tem outros métodos de pagamento. Bom, aqui tem um pouco de explicação histórica, né, para justificar um pouquinho o que está por trás. E aqui é o seguinte, nós temos no Brasil um sistema que é considerado, vamos dizer assim, concentrado, né, dos maiores bancos. E aqui não é nenhuma crítica ao fato de ser concentrado, simplesmente ele é concentrado por uma série de fatores históricos, planos econômicos, competição, capacidade dos players locais, né? E isso fez com que ocorresse uma concentração em depósitos, uma concentração em serviços financeiros. E, com o passar do tempo, naturalmente, concentrou também a parte de pagamentos, né? Então, hoje, né, no passado, até 2010, o mundo do cartão de crédito ele era concentrado em poucos bancos, que haviam feito acordo com as bandeiras e que, de fato, funcionava nesse ambiente fechado. Com a regulação desse mercado em 2013, que o Banco Central passa a regular, o Banco Central, obviamente, força a abertura desses meios de pagamento e começa a entender melhor o mercado. E aí, justamente, com base nesse entendimento, a conclusão inicial do Banco Central foi que ele precisava criar um método novo de pagamento que fosse agnóstico, que fosse barato e, por trás também, tem uma preocupação de lavagem de dinheiro. Então, quando o Banco Central tomou essa decisão, o que ele jogou na matriz decisória dele? Bom, ele olhou basicamente 4 métodos de pagamento, que é o dinheiro, boleto, cartão de débito e cheque. Aqui ficou um erro, aqui, perdão, peço perdão, no lugar de débito é cheque. Bom, justamente qual a preocupação dele? No caso do dinheiro, o dinheiro é um método de pagamento muito caro. Por que ele é caro? Porque ele pressupõe a impressão em papel especial, ele pressupõe toda a infraestrutura de transporte e distribuição desse dinheiro, ele pressupõe a troca desse papel moeda que é desgastado, rasgado, destruído, e também ele pressupõe a entrega desses recursos nas pontas finais dos estabelecimentos, e aí você tem toda uma infraestrutura de coleta desse recurso. E, junto com isso, você atrai muita violência, porque, obviamente, aqui no Brasil, pela característica do Brasil, a gente ouve bastante ataques a carros fortes, esse tipo de coisa, o que faz com que o dinheiro no Brasil tenha um ponto social negativo, que é justamente a atração de violência ligada ao dinheiro. E, por fim, o dinheiro ele é fácil de você fazer lavagem de dinheiro, né? A gente até brinca que tem até recentemente dá para você guardar dinheiro em malas na Bahia e aí você guarda um dinheiro sem origem, né, e usa esse dinheiro vivo para pagar outras obrigações, esquentando, né, vamos dizer assim, esse dinheiro. Então, o dinheiro ele também tem esse ponto negativo que ele permite a lavagem. E, por fim, né, já em tempos de Covid, ele também não ajuda no Covid, porque ele pode estar carregando o Covid, ele é muito sujo, né, então ele também não é um método seguro do ponto de vista de Covid, né. O segundo é o boleto. O boleto nada mais é uma criação feita pelos grandes bancos, que é um código de barras, né, em que permite a uma pessoa pagar alguma obrigação usando esse código de barra, que acaba identificando quem é o beneficiário desse código de barras, né, e por trás você tem um banco que presta esse serviço. Então, quem emite o boleto é uma instituição financeira que tem acesso às contas de reservas bancárias e que oferece esse serviço. Qual que é o problema para o Banco Central com relação ao boleto? Ele não tem uma padronização quanto a preço, você tem uma discrepância muito grande entre instituições de quanto se cobra com boleto. Normalmente, as empresas de menor porte pagam um preço muito alto pelo boleto e, de uma certa forma, você ainda consegue pagar boleto em dinheiro no caixa, o que pode, eventualmente, ter um risco de lavagem. O outro método que está escrito débito seria cheque, é o famoso cheque. Aí alguns vão se perguntar, mas o cheque no Brasil já não usa mais? Não, ele usa bastante. Acho que em São Paulo, talvez nas grandes capitais, não. Mas se você for para lugares onde o cartão não é tão comum, o cheque ainda é muito presente. E qual que é o problema do cheque? O cheque ele é um método que é muito caro pelo simples fato que ele precisa ser processado para poder ser liquidado. Então, todo esse transporte do papel do cheque, o processamento e liquidação, além de não ser rápido, ele é um processo caro, porque eu tenho que ter toda uma infraestrutura por trás. E também o cheque, por ser um título de crédito, eu posso sempre endossá-lo e pagar obrigações. Isso faz com que pode ser que eu use também para efeitos de lavagem também. Então, ele tem esse defeito, vamos dizer assim. E, por fim, o cartão de débito. Claramente, o cartão de débito é um cartão que está ligado normalmente a uma bandeira
e está ligado a uma conta corrente, né? E esse cartão, ele na verdade, ele é bastante seguro, porque quem participa, quem emite esse cartão são entidades reguladas, né? Ou são bancos ou instituições de pagamento. Tem uma estrutura toda, que é um arranjo de pagamento que também passou a ser regulado, então acho que aqui não teria qualquer preocupação com relação à lavagem, mas ele tem uma cadeia de players que encarece muito. Então, você tem a bandeira, né, que é justamente quem avisa, Master, né, que é responsável por aquele instrumento de pagamento, você tem um emissor daquele cartão, você tem um credenciador que credencia um estabelecimento ou um terceiro para aceitar aquele método de pagamento, você pode ter um subcredenciador, tudo isso você cria uma cadeia de players que gera um custo alto. E aí, obviamente, quem paga normalmente é o recebedor desse recurso, né, que hoje tem um cap, né, máximo que o Banco Central impôs, mas ele tem um custo, né, inerente para pagar toda esta cadeia. Então, por conta disso, o Banco Central entendeu que esses métodos deveriam ser considerados como substitutos para o PIX. Porque, de novo, o PIX ele tem a vantagem de ser rápido, então eu liquido uma operação em alguns segundos, então não tenho essa questão do boleto, débito ou cartão de débito, em que eu vou liquidar no mínimo um dia depois, esse aqui eu liquido em alguns minutos, né? Eu tenho o trackability, porque essa operação, como vocês vão ver no próximo slide, eu consigo achar quem pagou, para onde foi, né? Então eu tenho total controle, então a questão da lavagem fica resolvida, e é feito por um órgão público, que é o Banco Central, que criou um sistema que é, em tese, agnóstico e, portanto, tem uma padronização do custo de uso do sistema, né? Então, acho que essa um pouco é a lógica por trás do PIX. Alguns já me falaram, puxa, mas isso é uma estatização do sistema de pagamento? Você pode olhar isso de uma certa forma que sim. Por outro lado, até ouvindo o próprio presidente do Banco Central, você manter vários métodos de pagamento que segregam como um todo, talvez não seja o melhor método. Então, às vezes, compensa você ter um sistema único, mais barato e que consiga ter uma padronização maior do que você deixar vários métodos quebrados, em que você perde essa eficiência e, portanto, o preço não é o melhor do quando você tem um sistema único. E aí, obviamente, o PIX, por si só, ele não para por aí, né? Vale chamar a atenção que nós também temos aqui, já entrando em vigor agora, e com um timeline, né, até o próximo ano, do Open Banking, né? E dentro do Open Banking, além de você passar os dados transacionais e pessoais para efeitos de serviço bancário, existe lá um dos itens que é o serviço de iniciação de pagamento, que é o PISP. E que, basicamente, o PISP acabou de ser regulado, que é a Resolução 24 do Banco Central. E o que é o PISP? É uma entidade que vai ser aprovada pelo Banco Central, então ela vai ser um tipo de instituição de pagamento. Então, hoje nós temos o emissor de cartão de crédito, o emissor do e-wallet ou pré-pago e o credenciador como instituições de pagamento. E agora foi criado o quarto tipo, que é o PISP, que é o prestador de serviço de iniciação de pagamento. E esse PISP, ele, uma vez aprovado pelo Banco Central, ele vai permitir que, mediante a solicitação de um cliente, esse PISP vai solicitar que um recurso saia de uma conta corrente ou uma conta de pagamento de um ponto para outro. Só que o PISP, de fato, não põe a mão no dinheiro, ele se conecta com os bancos que oferecem conta corrente ou conta de pagamento e com as instituições de pagamento que oferecem conta corrente e conta de pagamento. Isso consta expressamente para o PISP, então é final de novembro do ano que vem, todos os bancos que oferecem conta corrente e conta de pagamento serão obrigados a padronizar dentro de um API único e permitir que PISPs, que são aprovados pelo Banco Central, mediante a autorização do próprio dono daquela conta, simplesmente executem uma transferência de recurso. E esta transferência ela pode ser feita usando o sistema atual, então eu faria um DOC, um TED, mas ele pode fazer também usando um PIX, né? Então, esse PISP, é muito P aqui, né? Esse PISP vai poder simplesmente ordenar que o recurso que eu tenha, por exemplo, na minha conta corrente, seja transferido para a conta da Fernanda no domingo à noite, e essa conta que a Fernanda tem é no Nubank, que é a Nuconta. Tá? Então, isso poderia ser feito também por esse modelo. Então, aqui a gente tem que só olhar que isso é uma coisa em evolução, né? E isso cria alguns impactos, né? Então, o primeiro puxa, então quer dizer que o débito automático poderia ser afetado? Sim, poderia ser afetado. Olhando esse desenho aqui, quer dizer que o cartão de débito, as bandeiras poderiam sofrer ameaças ou vão ter reduções do uso do cartão de débito? Possível, nós não sabemos, é tudo uma questão de usabilidade do PIX, da mudança cultural, mas a verdade é que sim, existe aqui um risco inerente desses métodos serem afetados. Tá?
Tá bom, dito tudo isso, como é que funciona o Pix? Bom, isso aqui é uma foto, é o raio-x do Pix, né? Eu vou usar aqui o mouse para vocês entenderem. O Banco Central, ele de fato criou um arranjo de pagamento próprio que chama Pix, ou arranjo de pagamento instantâneo. E ele criou uma marca e registrou, essa marca é de propriedade do Banco Central. E o que é este arranjo? É um sistema de liquidação bruta em tempo real, ou seja, os players que entram vão liquidar suas obrigações recíprocas, de forma bruta, em tempo real, né? Então, tudo vai ser liquidado na mesma hora. E como é que funciona na prática? Então, eu vou colocar alguns exemplos para vocês entenderem, né? Aqui embaixo, eu coloco aqui o Bruno, sou um pagador. E aqui à direita, um recebedor, vamos chamar aqui uma pizzaria, né? Aí chega no domingo à noite, o Bruno vem e compra uma pizza, né? Na hora de pagar, o dono da pizzaria ele fala, bom, o senhor quer pagar como? Aí eu falo, bom, eu pergunto, como é que o senhor tem aqui? Ah, eu não aceito dinheiro, isso é bem comum, né? Eu não quero mais dinheiro e eu não aceito cheque. Se você quiser pagar com débito, crédito, e agora tem o Pix. Ah, legal, quero pagar com esse Pix. Como é que funciona? Ah, perfeitamente. Leia aqui esse código QR Code que eu tenho aqui no balcão, né? E, por favor, pague. Aí eu leio lá, lê o QR Code, insere o valor. Nesse momento, o sistema pergunta, né? Bruno, né, esse Bruno tem a conta onde? Bom, vamos lá. Então, o Bruno, por exemplo, tem uma conta no Itaú. Tá? Então, o Itaú ele é considerado um participante responsável. Tá? O Itaú oferece para o Bruno uma conta corrente, então a gente chama de conta transacional. Né? E o Itaú, para poder participar no sistema, ele teve que abrir uma conta reserva, que é chamada de conta PI, onde ele mantém recursos 24/7. Tá? Do outro lado, tem a pizzaria, que é uma pizzaria moderna, decidiu ter uma conta no Neon. Então, o Neon oferece uma e-wallet e o Neon, vamos supor nesse exemplo aqui, né, um IP, já está aprovado, ele já se conectou com o sistema PI. Então, o Neon Pagamentos tem aqui dentro uma conta PI e, portanto, ele também tem que manter reservas. Aí o Bruno vem lá, lê o QR Code, o que acontece? O sistema joga a ordem para dentro, identifica que o pagador pertence ao Itaú. Então, a pergunta é feita, Itaú, você confirma que o Bruno autorizou? Sim. Itaú, você tem recursos aqui para pagar pela pizza? Sim. Se a resposta for sim para ambos, o que acontece? Esses, vamos dizer, R$ 100 daquela pizza que eu comi, são imediatamente transferidas da conta reserva Itaú para a conta reserva Neon, mais uma mensageria que vai aparecer na conta de pagamento, na e-wallet, que esta pizzaria tem no Neon, dizendo Bruno pagou 100. Tudo isso aqui aconteceu em poucos segundos. Né? A regra diz que até 10 tem que ser feita a operação, mas na prática vai ser mais fácil. E quanto custou essa parafernália aqui? Essa parafernália, de acordo com o Banco Central, porque o Banco Central é dono disto, ele cobra 1/10 de centavo por transações, ou 1 centavo por 10 transações. Então, justamente, o que isso está fazendo, ele está permitindo que uma pessoa que tem uma conta corrente, ou pode ser uma e-wallet, consiga fazer um pagamento 24/7. Aí você fala, bom, tá bom, mas aí por que o recebedor escolheria o Pix e não um cartão de débito? Bom, o cartão de débito, ele naturalmente ele cobra, né, através da maquininha, ele cobra lá o FII para usar o sistema. Se o Pix for mais barato do que o FII que é cobrado pelo sistema, o próprio estabelecimento comercial fala, não, paga com o Pix. Porque, primeiro, na cabeça desse dono do estabelecimento, ele vai pagar menos pela transação, e 2, ele vai receber o dinheiro na hora. Se for um cartão de débito, ele vai receber em 2 dias. Né? Então, existe uma vantagem. E existe também, aqui no Brasil, uma lei específica que foi feita na época que o Temer assumiu a presidência, em que permite a diferenciação de preço por produto e por método de pagamento. Então, em tese, o recebedor pode dizer, olha, a sua pizza pagando com Pix é 100, mas se for pagar com débito é 105. Ele vai repassar, né, vamos dizer, esse custo dessa operação. Então, isso é possível e pode ser, né, que um comportamento natural, especialmente de estabelecimentos comerciais, né, que atendam as pessoas, eles de fato busquem ou empurrem, né, o Pix, porque em tese deveria ser mais barato com ele. Certo, mas o que você pode cobrar aqui dessa pessoa física que está fazendo o pagamento? Ou seja, o Itaú pode cobrar por esse Pix? Não, não pode, porque pessoa física, o Banco Central determinou que não se cobra. Tá bom, e o estabelecimento comercial? Aí sim, o Neon, em tese, poderia cobrar por esse serviço aqui, e aí a grande dúvida é se ele vai cobrar mais caro que um débito, então a pessoa não vai ter interesse em usar o Pix, vai usar o débito. Né?
Aí outra pergunta é, e o crédito? Bom, o crédito não deverá mudar no Brasil, porque, de fato, o crédito pressupõe o pagamento a prazo, eu consigo parcelar, tem o rotativo, que é um outro método de pagamento que não deverá ser muito afetado, né, por isso. E aí vocês viram no desenho que existem duas figuras, né, eu vou até voltar no desenho para vocês olharem, que é justamente o participante contratante e o participante responsável, ou também chamados como o direto e o indireto. Por que foi feito isso? Porque pode ser que algumas instituições de pagamento ou instituições financeiras que não são obrigadas a aderir ao Pix queiram participar do Pix, mas não queiram ficar pagando pela infraestrutura. E aí, de fato, o Banco Central permitiu que um participante indireto possa contratar um participante direto. Então, o que ele faz, esse participante direto? Ele continua oferecendo o e-wallet dele, ele continua oferecendo a conta corrente dele, mas na hora de liquidar, ele pede emprestado um pedaço da licença do direto. É justamente para baratear o custo para ele não ter que estar conectado direto, porque tem uma série de obrigações que podem ser caras, né? Porque eu tenho que liquidar rapidamente, eu tenho que confirmar que o cliente existe, uma série de tecnologias que podem encarecer. Então, o indireto também pode participar, se ele assim optar, né? E aí ele pode, de fato, expandir o Pix. E é por isso que vocês devem ter visto que tantas instituições aderiram ao Pix, então, tantas diretas, tantas indiretas. Foi justamente isso que aconteceu, né? E aqui eu só deixei um desenho para vocês entenderem quem que tem que entrar no Pix e quem não tem que entrar no Pix, né? Então, aqui, olha, instituição financeira, né? Se for um banco, né, que tenha mais do que 500 mil contas ativas, o que é uma conta ativa para efeitos do Pix? É uma conta não fechada, tá? Então, uma conta parada que não mexe é uma conta ativa para efeitos do Pix. Então, se for um banco que tem mais de 500 mil contas, ele é obrigado ou não a entrar no Pix. Então, se a resposta for sim, ele tem mais de 500 mil contas, então ele deve participar do Pix. Agora, se ele não é um banco comercial, ele é considerado relevante, então ele não é obrigado a ter a participação no SPI. Participação no SPI é esta continha aqui, ó, conta PI, participar no SPI, ele tem que ter essa infraestrutura dele própria, né? Ele não pode ser indireto. Então, o que eu estou dizendo é, se ele tiver mais de 500 mil contas, ele tem que participar do Pix, mas para ter aquela conta SPI mesmo, aí é uma pergunta que se faz. Se for um banco comercial, aí ele não tem opção, ele é obrigado a ter aquela participação direta. Se não for um banco comercial, ele não é obrigado e ele pode escolher em participar de forma direta e de uma forma indireta. É tudo uma questão de custo, investimento, esse tipo de coisa. Tá? Então, isso aqui para instituições financeiras que podem oferecer contas correntes e contas de pagamento. No caso de instituição de pagamento, né, aquelas que oferecem as e-wallets ou contas de pagamento, aqui a regra brasileira ela foi criada para dizer o seguinte: se uma instituição quer oferecer e-wallet, ela não precisa de qualquer autorização do Banco Central. Quando ela alcança uma determinada volumetria de transações, aí sim ela é obrigada a entrar com o pedido do Banco Central. Então, ela se torna autorizada. Então, a primeira pergunta para uma IP que quer participar do Pix ela foi autorizada, ou seja, já alcançou aquela volumetria e entrou com o pedido? Se a resposta for sim, a próxima pergunta ele tem mais do que 500 mil contas ativas? A mesma regra que aqui. Se a resposta for sim, então ele é obrigado a participar do Pix, né? E a pergunta aqui ele precisa ter a conta API? E aí, se a resposta for sim, então ele tem a opção, né, de ter uma participação no SPI direta ou indireta. Por outro lado, uma IP que já foi aprovada e não tem as 500 mil contas, ela não é obrigada mais a entrar no Pix, porque ela só tem menos de 500 mil contas, apesar de ter sido aprovada pelo Banco Central, e ela tem a opção, né, de ter uma participação direta ou ter uma participação indireta aqui, né? Então, a conta API, se ela for não, então ela vai só de forma indireta. Então, uma IP já aprovada, mas que tenha 500 mil contas, ela tem esta flexibilidade. E, por fim, uma IP que ainda não alcançou volumetria, mas já oferece wallets, ela não é obrigada a entrar no Pix, é opcional, mas ela, de fato, não tem a opção de ter participação direta naquela conta API. Por quê? Porque ela ainda não tem volume, o Banco Central mal conhece ela, não é regulada e poderia trazer risco para o sistema, portanto, ela não entra no negócio. Então, basicamente, isso aqui é um raio-x da estrutura do Pix. Eu vou passar a palavra agora para a Tatiana, que ela vai contar um pouquinho o que a Amazon faz, inclusive, justamente nesse segmento aqui, para eles entenderem o case use, né, que dá para fazer. Então, deixo você, Tatiana, à vontade para explicar para a gente aqui. Legal, obrigada, Bruno. Bom, eu acho que
deu um panorama bem legal sobre como foi idealizado pelo Banco Central, né, o Pix. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e vou compartilhar minha apresentação. Fernanda, só confirma para mim, tá tudo ok? Agora sim, Tatiana. Você só tá então, com a tá bom. tá? Tá bom. Então, agora acho que tá tudo ok, né? Tá bom. Legal. Pessoal, boa tarde. Então, obrigada, Bruno, pela conexão aqui pela ponte. Eu sou a Tatiana Orofino. Eu trabalho na Amazon Web Services, que é uma empresa de computação em nuvem do grupo Amazon. Antes de mais nada, eu queria agradecer esse convite de participar aqui desse evento e também ao nosso parceiro T-Systems, que, na verdade, foi quem estendeu o convite a nós, e é um parceiro global nosso na AWS, com atendimento aqui no Brasil, com grande expertise nos nossos serviços e apoiando os nossos clientes aqui no Brasil também. O meu papel dentro da AWS é desenvolvimento de negócios para o setor financeiro. A gente tem apoiado diversos clientes do setor financeiro aqui no Brasil e a gente, dentro de desenvolvimento de negócios, olha necessidades específicas da indústria financeira, pensando aqui no país, que possam ser necessárias alguma atividade nossa, alguma atuação nossa, para a gente habilitar que os nossos serviços estejam preparados para atender essas necessidades. Então, quando a gente fala de setor financeiro, aqui no Brasil, a gente está falando de todas as gamas, né? O Bruno falou um pouco ali da atuação no Pix, especificamente, de diversas instituições, desde as instituições financeiras, instituições de pagamento, e a gente tem dentro da nossa gama de clientes, desde as menores, as startups, as fintechs que estão nascendo, já nascem digitais, já nascem na nuvem, até grandes empresas, grandes bancos, já trabalhando com a adoção de nuvem, e a gente tem apoiado esses clientes de diversas maneiras. Então, eu trago para vocês aqui um pouco da perspectiva de tecnologia no cenário de Pix, como que a tecnologia pode apoiar, até mesmo porque são requisitos aí bem desafiadores em alguns casos, né, em alguns dos tópicos técnicos, e a gente entende que a tecnologia em nuvem, ela pode trazer aí grandes benefícios, seja por segurança, seja por escalabilidade, e a gente tem aí bastante atuação com os nossos clientes de como a gente tem feito isso. A gente tem feito, na verdade, o apoio na adoção de nuvem, não só em Pix, mas desde alguns anos para trás, né, já a adoção já tem sido bem significativa do setor financeiro de nuvem AWS, e aí a gente apoia clientes desde ter dados na nuvem, mas poder também ter inteligência com esses dados para trazer novos modelos de negócio, trazer inteligência artificial, trabalhar esses dados, conhecer melhor seus clientes, ter canais digitais seguros e escaláveis. Então, a gente tem trabalhado bastante em vários aspectos aí na adoção de nuvem. A gente entende que, do nosso lado, é uma grande prioridade a parte de segurança, e é uma coisa que a gente tem em comum com os nossos clientes do setor financeiro, porque segurança é prioridade máxima tanto para nós quanto para o setor financeiro, por conta do risco inerente do mercado em si. E a gente traz, com soluções em adoção, com adoção de nuvem, todo um arcabouço de diversos sistemas, serviços de segurança e também boas práticas que a gente pode adotar para ter mais visibilidade, mais segurança do nosso ambiente quando está na nuvem. Pensando em Pix especificamente, claro, o regulatório de Pix que saiu na circular 3985 e com outras circulares mais técnicas também, fala um detalhe do qual é o mínimo requisito técnico para atender todo aquele arranjo de pagamento que o Bruno explicou. Do lado de nuvem, especificamente, a gente tem também outras resoluções que são também importantes, pensando em adoção de nuvem, segurança cibernética, que são a 4658 e a 3909, que fazem toda a definição de regras, tanto para instituições financeiras quanto instituições de pagamento. Então, em termos regulatórios, a gente tem apoiado os nossos clientes desde o processo de adoção de nuvem, estarem em conformidade com o que exige o Banco Central no que tange a adoção de nuvem, e também com requisitos e serviços que a gente pode prover para que eles atendam também os requisitos de conexão com a SPI, e eu vou passar um pouco sobre isso também aqui, para a gente explicar um pouco do que a gente tem feito.
tá? Pensando em clientes de uma maneira geral, esses são alguns dos nossos clientes que a gente já tem aqui no Brasil, que têm adotado nuvem, seja de uma forma massiva, transportando tudo que eles têm hoje nos seus data centers atuais para a nuvem, para que não tenham toda a carga de gestão, operação de dia a dia do data center, e alguns desses clientes já estão 100% com a gente. Alguns clientes estão nessa jornada de migração, mas que também traz toda uma transformação digital junto, porque, na verdade, vai habilitar diversos modelos, diversos cenários ágeis que hoje, como o mercado, né, o ambiente é disponibilizado dentro dos nossos data centers rígidos, a gente acaba sendo um pouco limitado dentro do mercado financeiro. Então, alguns dos nossos clientes são esses aqui. Eu trouxe para vocês aqui um pouco, na verdade, do panorama, pensando em PIX, desses clientes, e aí um pouco do que o Bruno comentou, né, de participação direta no arranjo ou participação indireta. Então, desde instituições financeiras que têm participação obrigatória, participantes diretos ou indiretos, sejam instituições financeiras ou instituições de pagamento, a gente já tem, como nossos clientes, dentro dos 34 participantes obrigatórios, 19 utilizando de alguma maneira a AWS. Entre os participantes diretos, 60 deles já são nossos clientes e 55 participantes indiretos. Então, a gente entende aqui que a gente tem nuvem, AWS já tem uma relevância bastante significativa no setor financeiro, a ponto da gente ter um trabalho, e a gente está fazendo um trabalho bastante forte aí de apoiar do lado tecnológico como que a gente ajuda os nossos clientes a traduzir o que é feito, o que é solicitado nos requisitos para serviços AWS, complementando aí o modelo de negócios de cada um dos nossos clientes. Eu trouxe um pouco aqui como que a gente tem apoiado as instituições financeiras no PIX, e eu trouxe um panorama, na verdade, para a gente começar a conversa, muito pincelando alguns pontos. Claro, a transação PIX, como o Bruno explicou ali, ela é o centro de tudo que a gente tem feito ao redor de PIX, mas a gente vê, na verdade, grandes inovações que o Banco Central está trazendo para esse novo arranjo. Então, a transação em si, ela é já um desafio tecnológico bastante grande por conta de toda a requisição de alta disponibilidade, baixíssima latência, resposta muito online. Então, esse é um grande desafio tecnológico, mas também temos trabalhado e apoiado os nossos clientes em outros aspectos, desde toda a parte de ter uma interação mais humana, mais real com os usuários, e é um pouco do que o Vivas vai falar mais para frente, né, do Santander, mas do que a gente tem feito na AWS com os nossos clientes é muito focado em apoiar desde essa experiência, e eu vou falar um pouco aqui também de verificação de identidade, autenticação ou autorização por prova de vida, para a gente enriquecer essa experiência com o usuário. E isso vem em torno do PIX, porque ele vai habilitar, o próprio Banco Central já liberou autorização por biometria, e aí a gente consegue elaborar um pouco mais, desenvolver um pouco mais modelos de prevenção e de conhecer os nossos clientes um pouco mais em detalhe, pensando nas instituições financeiras. Vou falar um pouquinho também de fraude, muito rapidamente, e por trás de tudo isso, o que a gente tem apoiado bastante os nossos clientes também é com relação a ter uma estratégia de dados, ter dados habilitados para que sejam consumidos em tempo real, e isso é um pouco também da base para que todos esses modelos inovadores também estejam habilitados. Dentro do nosso escopo de atuação, a gente apoia muitos dos nossos clientes, desde clientes que são mais um perfil que a gente chama dentro da AWS, né, de perfil de builder, ou seja, quero construir, quero fazer eu mesmo, quero pegar ferramentas e fazer do meu jeito, e ferramentas que a gente chama de buy, ou seja, ferramentas que já existem no mercado, e que eu vou consumir, seja através de trago a minha própria licença para a AWS, ou consumo isso através de um serviço, seja AWS ou de um terceiro, e que a gente roda isso dentro da nuvem para complementar o meu modelo de negócio.
Então, a gente tem apoiado os nossos clientes nesses aspectos, principalmente. São desafios grandes, a gente tem trabalhado bem forte aí com os clientes para romper essas barreiras, esses desafios. Quando a gente fala de plataforma tecnológica para os participantes diretos, eu estou muito aqui pensando nos requisitos que o próprio Banco Central determinou como funcionalidades mínimas para a plataforma de mensageria, ou seja, um participante responsável, como comentou o Bruno, né, um participante direto, que tenha a conexão direta no SPI, para fazer essa liquidação desse pagamento, ele tem uma série de requisitos tecnológicos que ele tem que cumprir, desde a assinatura das mensagens digitalmente, das mensagens transacionais, tem que estar digitalmente assinadas, toda a comunicação tem que estar criptografada, e os dados em repouso também têm que estar criptografados. As instituições financeiras são responsáveis pela segurança física e lógica de cada uma das chaves, e aí chave a gente está falando de todos os identificadores daqueles usuários do Pix. Então, em outubro a gente teve um processo de cadastramento de chaves, essas chaves, elas são responsabilidade das instituições financeiras de manter a segurança desses IDs que identificam cada um dos usuários dentro do arranjo do Pix. Autenticação mútua obrigatória é um termo super técnico, aí já na camada de conexão mesmo, então, pensando na plataforma que se conecta diretamente ao SPI, lá do Banco Central, de ponta a ponta tem que ser usada uma autenticação mútua entre as partes, então, desde o lado do Banco Central até o lado do banco, da instituição financeira em si, e isso, na verdade, acarreta em serviços que estejam habilitados a trazer toda essa segurança. E a gente tem trabalhado bastante com os nossos clientes justamente nesse sentido. Então, a gente tem, dentro da nossa equipe de financial services, de setor financeiro, tem pessoas bastante técnicas e trabalharam aí nos últimos meses arduamente para ter mais de uma até arquitetura possível para criar uma plataforma altamente escalável e segura dentro da AWS para se conectar no Banco Central. Então, a gente tem ajudado alguns clientes, eu espero que numa próxima conversa a gente já possa contar, após o lançamento de Pix, algumas histórias de sucesso aqui, com ferramentas nativas da nuvem, que atendem todos esses requisitos de segurança. Então, é um pouco do que a gente tem feito com relação à plataforma tecnológica, a conexão com o SPI ou com o sistema de chaves, o DICT, lá do Banco Central. A gente também tem feito aí toda essa parte. Uma última parte que a gente também tem endereçado bastante é toda a parte de auditoria, que também é requisito do Banco Central, então com logs, com todo o registro dos logs, de forma imutável, para que isso possa ser auditado, seja pelo Banco Central ou pela própria instituição financeira no futuro. Então, a gente tem apoiado os nossos clientes participantes diretos bastante nesse sentido, e acho interessante compartilhar com vocês. Eu coloquei aqui um QR Code que direciona para os nossos blog posts, justamente para quem quiser saber mais a parte técnica, né, e aí vai entrar bastante no Technicase de serviços AWS, mas que a gente pode ajudar, e claro, também estou aqui à disposição para responder alguma pergunta, ou até mesmo uma conversa futura, por conta dessas arquiteturas bastante técnicas que a gente tem trabalhado. Um outro tópico que eu trouxe aqui, e aí eu estou pensando aqui em todo o funcionalidades ao redor do Pix, né? Então, o Pix em si é o arranjo de pagamento, mas tudo que vem à volta do Pix ainda é bastante novo, por conta de requisitos novos, né? Então, fraude não é um tema novo, não é um tema fácil de se resolver. A gente tem aí perdas de fraude bilionárias no mundo, né, anualmente, e, na verdade, existem vários métodos e várias maneiras de mitigar os riscos de se ter uma fraude. Quando a gente fala de fraude na AWS, a gente fala aí de diversas camadas, tá? E aí a gente fala bastante sobre, na verdade, trabalhar com detectar anomalias. E esse é um tema, na verdade, bastante complexo, porque quando a gente fala de anomalias, na verdade, são as exceções, né? Dentro de um grupo, um volume muito grande de transações, as anomalias, elas vão ser um volume muito menor. Então, detectar com uma base
uma base muito grande de transações, detectar poucas anomalias e de diferentes fontes, de diferentes naturezas, e, na verdade, que vão se mutando, né, porque os fraudadores, eles arranjam mecanismos frequentes de burlar cada um dos mecanismos que a gente tem de mitigar essas fraudes, na verdade, uma maneira, não existe uma maneira de fazer isso 100%. Então, a gente tem, na verdade, que tratar esse tema como qual é a maneira mais eficiente de detectar essas anomalias. E aí eu coloquei aqui alguns tipos de anomalias diferentes, né, ou seja, dentro de uma sessão, dentro de uma conta, usando múltiplos canais, e a gente sabe que existem diversas maneiras, né, de você burlar, e aí do ponto de vista de plataforma, a gente pode ter toda uma gama de serviços que vão encriptar essas mensagens, etc., mas a gente sabe que não é só isso, e muitas vezes a engenharia social em volta da fraude também é muito usada. Então, na prática, as anomalias, elas não são inerentes à parte técnica, e sim ao comportamento do usuário também. Muitas vezes, grande parte dos motores de fraudes que a gente vê hoje no mercado são baseados em regras. E na prática, a gente imagina que para tempo real, como o Pix exige, né, para que a gente seja eficiente em tempo real, e a gente consiga efetivamente identificar uma potencial fraude e minimizar até mesmo os falsos positivos, os falsos negativos, que vão cair numa fila manual, que alguém vai ter que olhar manualmente cada uma dessas outras transações que caírem como um potencial falso negativo, falso positivo. Na prática, a gente tem como recomendação aqui, do nosso lado, com os nossos clientes, usar metodologias de machine learning. Então, a gente tem trabalhado bastante para ter baixíssima latência, com modelos de machine learning numa arquitetura 100% na nuvem, para detectar essas anomalias e que o próprio sistema seja treinado para aprender essas potenciais novas anomalias que possam aparecer. Na prática, você fica muito mais ágil. Um motor baseado em regras, ele vai depender bastante de ajustes no sistema, ajustes manuais. E com o machine learning, a gente, na verdade, está falando de treinar com mais dados o sistema, o modelo, para que ele identifique de maneira mais fácil essas potenciais anomalias. Então, o que eu trago aqui um pouco para vocês é um pouco de como a gente tem abordado esse tema com a nossa equipe técnica e aí com os nossos clientes, desde a equipe técnica do cliente até a equipe de cientistas de dados, para entrar no detalhe até mesmo do modelo de machine learning, que é mais aplicável aqui para a detecção dessas anomalias, e a gente tem feito bastante nesse sentido. Então, desde criar um anel de fraude, ou seja, diversas fontes, diversas informações que compõem aquela análise, não somente o transacional, mas também até mesmo fazer uma ingestão de dados conforme o perfil daquele usuário, redes sociais, e complementar aquela visão de quem é aquele usuário, aplicar um modelo de machine learning já pensando aí, ajustado em detectar essas anomalias específicas de Pix, e aí fazer uma detecção e prevenção online. E aí a gente fazer um registro disso numa base de dados imutável. Então, muito usando tecnologia muito próxima à blockchain, mas pensando que isso vai ficar como histórico para que a gente não consiga mudar esses dados e, eventualmente, utilizá-los no futuro, mais uma vez, para enriquecer o conhecimento daquela base. Um último tópico que eu queria trazer para vocês, uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, e aí muito por conta da regulação, né, do Banco Central habilitar que a gente use biometria, reconhecimento facial. Eu acho que agora, em tempos de Covid, como o próprio Bruno comentou, evitar tocar no dinheiro, evitar trocar, né, cartão para lá e para cá, evitar ter que encostar em maquininhas, enfim, o procedimento ele pode ser mais simples usando ferramentas que não precisam de toque, né? Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante é desde a verificação da identidade e prova de vida na AWS. Então, um pouco do que eu trouxe para vocês aqui é o que a gente tem feito, uma técnica que a gente chama de liveness detection, prova de vida, que, na verdade, não é o reconhecimento facial puro e simples, porque isso já existem diversas ferramentas, a própria AWS tem uma ferramenta que é uma chamada de API muito simples, que te devolve a probabilidade daquela pessoa ser ela mesma ou não,
mas, na verdade, é uma técnica para detectar uma possível falsificação. Então, a gente desenvolveu aqui no Brasil, com os nossos especialistas aqui no Brasil, uma técnica de você ter uma maneira de fazer, solicitar que o usuário faça pequenos movimentos com a face, para que os pontos da face sejam identificáveis como uma pessoa viva e não uma falsificação, uma foto falsificada, uma foto tirando foto da foto, e que você evite esse tipo de fraude, na verdade, muito no sentido da prevenção da fraude. Então, é um pouco do que eu queria trazer aqui para vocês. A gente tem trabalhado com clientes em todas essas gamas, e eu queria me colocar à disposição. Trago aqui para vocês meu contato no LinkedIn, fiquem à vontade para me acionar, meu e-mail também está aqui. Mas do meu lado é isso. Espero ter contribuído da parte de tecnologia nessa discussão, e aí eu passo para o Vivas, para ele passar um pouco da perspectiva do lado da instituição financeira, olhando para o usuário, como que vocês estão vendo aí, né, Vivas, resolver essas problemáticas aí do Pix na perspectiva do usuário. Muito bem, obrigado, Tatiana. Good Abend, né? Acho que a gente começa assim, agradecendo aí, evidentemente, a Fernanda, ao Manfredo, ao Guilherme, pela oportunidade, né? Acho que é uma iniciativa muito relevante da Câmara, né? Brasil-Alemanha, e um orgulho aqui de poder estar participando com vocês desse momento tão especial no nosso país, né? Bom, meu nome é Vivas, eu sou superintendente aqui no Banco Santander, eu cuido de toda a parte de negócios transacionais, ou seja, toda a parte de meios de pagamento, recebimento das empresas de vocês, do Brasil de uma forma geral, e atuando aqui no estado de São Paulo, de uma forma geral, e também no Rio de Janeiro. Tá? Eu vou dividir um pouquinho aqui a minha apresentação, falando uma perspectiva. Primeiro, né? Relembrando, na realidade, aqui, alguns pontos que muito bem colocados aí pelo Bruno, né? E aí eu vou convidá-los para que façam uma viagem dentro do modelo de negócios de vocês. Né? Como é que o meu modelo, como é que a minha empresa se encaixa dentro desse ecossistema Pix, né? Dessa novidade que está vindo aqui para o mercado? Lembrando primeiro assim, que 24/7, ou seja, a disponibilidade plena, né? A gente tem para fazer os pagamentos e a gente tem que fazer também os recebimentos. Então, acho que aqui é um ganho bem sensível para a economia de uma forma geral. Os agentes aqui, o Bruno colocou muito bem, né? A gente pode fazer transações com todos os agentes que tem no mercado, e eu queria entrar um pouquinho, que sempre tem gerado dúvidas, né? Como é que vai ser essa transação? Né? As pessoas sempre perguntam nas lives aqui do Santander. Bom, a gente vai ter as 3 principais chaves de endereçamento aqui, o CNPJ, no caso para vocês, é pessoa jurídica, CPF, né? Vocês fazem o de para, o número do celular corporativo, pessoal, o e-mail também, e tem esse endereço virtual de pagamento, que ele vai ser utilizado como se fosse um depósito identificado com 32 dígitos, né? Que ele vai poder ser utilizado para identificar aquele pagamento, uma vez que, de repente, você não está muito confortável em dar os seus dados para aquela pessoa, para aquela empresa, enfim. Né? Então, nós temos que cadastrar, né, todas as pessoas que entendam que devem participar desse processo, porque, como a gente sabe, não é uma coisa obrigatória para que você participe, mas a gente recomenda assim, uma análise bem interessante com relação ao custo até da não participação desse mercado. Né? Enfim, você poderá ter, através do seu CNPJ, por exemplo, uma facilidade muito grande, né, na hora de uma transação. Porque ao invés de você dar, por exemplo, sua agência, conta, banco, CNPJ, dizer qual o tipo de conta que você tem, se é uma conta pessoa física, jurídica, enfim, você basta dar uma dessas chaves de endereçamento que a pessoa que vai fazer a transferência para você já receberá instantaneamente a informação, e uma informação que vai rachurada, pessoal. Ou seja, a Tati falou muito aí sobre a questão de segurança, então vai lá com alguns dados apenas, mas os dados principais eles vão rachurados. Por exemplo, seu CNPJ ou o seu CPF, e a gente vai ver uns exemplos aqui para que fique bem claro a todos vocês, tá bom? Da mesma forma, o celular, você pode fazer a transação pelo celular ou até mesmo pelo e-mail corporativo, tá bom? Uma coisa importante Vivas, quantas chaves eu poderei cadastrar? Dúvidas que vêm com frequência nas nossas lives, né? Você pode, na pessoa física, são 5.
tá bom? 5 chaves. E na pessoa jurídica são até 20 chaves você vai poder cadastrar. E uma que é Cabal, pergunta Cabal assim, eu posso cadastrar uma chave em 2 lugares? Não, né? Eu tenho que cadastrar uma chave especificamente para aquela minha agência conta ali, quer seja uma conta transacional, conta corrente normal ou conta de pagamento, tá bom? O modelo tradicional, ele permanece, uma dúvida também frequente, né? Vivas, e eu vi aqui algumas perguntas já aqui no chat, né, Fernanda? Então, assim, o modelo tradicional, ele continua, pessoal, não vamos ter alteração, ele não vai sair. Então, eu vou poder fazer TED, vou poder fazer DOC, sem problema, ele continua. O modelo de chave de endereçamento, aí o que acontece? Você, o recebedor daquele crédito, é que direciona qual a chave que ele quer receber. Imagina que eu coloquei o meu CNPJ para que o crédito seja aqui no Santander. Né? Ok, naquele dia eu preciso de um crédito no outro banco. E eu cadastrei o meu celular lá no outro banco. Então, eu vou dizer, se eu preciso de dinheiro no outro banco, vou dizer, o banco X está cadastrado o meu celular. Então, eu vou dar a chave de endereçamento do celular para que, ao fazer aquela transferência, aquela pessoa, né, já vai direcionada, porque vem até o Banco Central, pega essa informação que está no outro banco e vai entrar, evidentemente, naquele banco. Eu quero que seja aqui no Santander, basta que eu coloque, por exemplo, o CNPJ, e aí ele vai direcionar diretamente para a gente aqui, tá bom? A questão do QR Code, né, que é uma coisa que ele não é uma chave de endereçamento, né? Você não precisa fazer o cadastramento lá no Banco Central. Você, no momento que faz a confecção do QR Code, se você está na plataforma nossa aqui do Santander, ele já vai entrar ali com as informações do Santander. Né? Então, você cria o QR Code, ali dentro tem as informações. Eu tenho 2 formas de QR Code. O estático, que é um valor único, por exemplo, a gente sempre fala num cinema, né? A gente vai no cinema e é aquele valor fixo. Então, eu coloco aquele valor, são pouquíssimos dados que eu preciso, ele pode ficar sendo um QR Code apenas, né? Para não ficar toda hora fazendo o mesmo valor, eu posso deixá-lo printado, e as pessoas, à medida que forem entrando, vão pagando, e isso vai sendo cadastrado, creditado na minha conta. E o outro é o QR Code dinâmico. Esse aí eu tenho muito mais informações. Dentro do dinâmico das informações, pense sempre que as informações que você vai imputar ali, elas servirão para que você faça a sua administração. Teve até uma pergunta sobre conciliação aqui, né? Então, como é que eu vou fazer essa conciliação? Então, ali você vai poder colocar, por exemplo, a data de vencimento, você vai poder colocar o número da nota fiscal, você vai poder colocar quem é, evidentemente, a pessoa, as transações que estão sendo feitas, né? Muitas empresas precisam saber exatamente, porque na hora que é feito o pagamento, vem a informação, e essa informação é disparada dentro do seu sistema próprio para que a área de estoque fique sabendo o que aconteceu aquilo, a área de contabilidade fique sabendo, a área de financeira fique sabendo. Então, o dinâmico ele tem mais informações a respeito daquela transação. E, claro, cada transação no QR Code dinâmico será diferente da outra. Né? Imagine que a gente esteja, por exemplo, no supermercado. Então, a transação que eu vou fazer aqui, ela é normalmente diferente da pessoa que vem logo atrás. Aqui, assim, o que eu, empresa, deveria me cadastrar nesse ecossistema, né? Então, algumas informações aqui que são tiradas, né, para que a gente possa ter, assim, qual o benefício que eu tenho. Eu vou falar um pouquinho de uma leitura geral, né, olhando a economia, né? Primeiro que o ecossistema Pix coloca o nosso país, numa agenda mundial de pagamentos instantâneos, né? Então, a gente fica aí dentro de um escopo interessante para o mercado internacional. Uma das perguntas que veio aqui foi se teremos aí algum tipo de transação com o resto do mundo, né? A resposta é sim, o Banco Central já sim, né, fez o ecossistema já dentro das normas internacionais, toda técnica, para que no futuro, né, já inclusive uma área no Banco Central de negócios internacionais que já estuda como é que vai ser essa transação, porque alguns países já estão testando, né, essa migração de recursos, de divisas entre os seus dois países. Então, no futuro, sim, o Banco Central já colocou que isso vai ser possível, tá bom? Bom, a gente vai poder ter dentro da economia também novos modelos de negócios. Então, aqui, os empresários que estão aqui, né, avaliem, né? Avaliem. A gente tem aqui muitas oportunidades dentro desse ecossistema. Né? A gente já viu que antigamente a gente tinha um circuito fechado, meio que fechado, como o Bruno bem colocou no início ali, poucos players, né? E, para vocês terem uma ideia, 762 instituições se credenciaram para o ecossistema. Então, a gente tem muito mais
Competitividade, aí vem um outro item também que favorece bastante, né? Competitividade, normalmente, ela vem associada à redução de custos e também à melhoria em atendimento, né? Segurança, a Tati já falou muito bem aqui para a gente, tanto a segurança física quanto a segurança nas transações. Olhando um pouquinho o universo do movimento da economia, né? A gente olha assim, vendas. As vendas poderão ser mais rápidas? Sem dúvida, né? Antigamente eu esperava no final de semana a segunda-feira chegar, se eu não tivesse um cartão, por exemplo, para que o boleto fosse compensado e aí sim eu liberasse a mercadoria, né? Por exemplo. Agora não, né? Vai ser online, isso, 24 horas, 7 dias por semana. No momento que eu estou com o meu cliente ali, eu consigo fazer a transação. Ou seja, a venda é concretizada. Aí a gente perde um pouquinho aquele efeito emocional que às vezes tem, né? Algumas compras que a gente vai com a família, se a gente sai da loja, a gente acaba perdendo a oportunidade. Então, vai ter uma movimentação bem interessante. As informações serão muito mais rápidas também, né? Então, pegando um pouquinho do governo, que o Bruno colocou, imagina que eu tinha um pouco mais de delay para eu poder pegar um tributo, fazer o pagamento, para que esse pagamento chegasse até o governo. Bom, agora, ele vai poder fazer também um Pix, porque ele é um agente participante, né? E online ele vai ficar ciente dessa informação. Então, a gente ganha também na velocidade de liberações de mercadorias, de desembaraços, enfim. A gente, como país, a gente consegue empurrar melhor a economia, né? Colocar mais dinâmica na economia. A economia, pegando aí a redução de custos, né? Falamos ali da competitividade, acho que isso aqui é um ponto bem interessante que nós aqui, né, precisamos estar atentos. Evidentemente que, se eu for fazer um pagamento mais caro, se o Pix for mais caro, que a tendência é que não seja, evidentemente, eu vou optar pelo modelo normal que continuará existindo, né? A bancarização, olha que coisa importante também vai acontecer. E aí, empresários aqui, fiquem atentos, né? A gente tem aí uma estimativa, o mercado estima que em torno de umas 30 milhões de pessoas virão para esse mercado, pessoas físicas, né, que não tinham capacidade de fazer pagamentos das tarifas que existiam, enfim, por uma razão eles não estavam no mercado. Então, agora, na pessoa física, né, como em algumas situações, na maior parte das situações, nós não teremos custo, né? Então, isso a gente acaba fazendo com que as pessoas venham para esse mercado. Se ela vem para esse mercado, o que acontece? Aí uma viagem econômica, né? Eu já estou bancarizado, eu vou ter um acesso a uma coisa super relevante para a economia que eu não tinha antes, que é acesso ao crédito, né? Então, agora eu tenho acesso a crédito. Se eu tenho acesso a crédito, a movimentação da economia vem por tabela, né? A gente tem facilidade, né? Hoje a gente tem, como a gente colocou bastante aí, tanto a Tati quanto o Bruno, eu vou fazer de uma forma muito rápida. A gente vai fazer aqui uma jornada para vocês perceberem como é que vai ser na vida real de vocês essa transação do Pix, né? Flexibilidade. Quando a gente olha assim no mercado, na economia, quanto mais fácil a transação ela acontece, quanto menos burocracia, mais velocidade a gente tem também nas concretizações. Transparência é um ponto muito central, né? Evidentemente que dentro do ecossistema financeiro, né? A questão da lavagem de dinheiro, das fraudes, como a gente viu aqui, elas têm um impacto muito grande nos preços. Se eu tenho uma transparência melhor, se eu consigo identificar isso de uma forma mais rápida, né? Porque é online, evidentemente que eu consigo também fazer uma precificação melhor. Então, e uma redução também do dinheiro no mercado. O dinheiro ele traz aí alguma pressão inflacionária, muito dinheiro no mercado, significa dizer que as pessoas vão às compras. E, naturalmente, né, por uma força de movimento econômico mesmo, isso aí acaba trazendo alguma pressão, possivelmente ali nos preços, e eu retirando o dinheiro do mercado, o Banco Central deixa de emitir papel moeda, a gente acaba tendo um pouquinho também dessa redução, né, de pressão inflacionária. Uma coisa importante no futuro bem próximo, o Banco Central já falou, inclusive, o seguinte: as empresas que transacionam com dinheiro poderão também fazer, nós poderemos, usuários, né, fazer retiradas nessas empresas, saques nessas empresas, né? A resposta é sim. Imagina que você vai a um posto de combustível e você faz ali o abastecimento, perfeito, e aí você diz, olha, deu R$150, bota mais R$100 aí, porque eu quero tirar, né, também, eu quero sacar. No futuro bem próximo poderá acontecer isso sim. Então, vejam, o Bruno colocou também assim, eu vou ter uma redução da necessidade de trânsito de numerário, né, de carro forte e tal. Isso traz uma redução de custo para a empresa, traz um risco de imagem ali associado, né, à violência, menos carro forte, menos visado meu negócio e, principalmente, gente, melhora o atendimento da nossa comunidade de uma forma geral, né?
Então, aqui a gente botou aqui o pagamento sem limitação, melhor processo de conciliação, eu vou receber de uma forma muito rápida as informações. Uma coisa também que falam muito é assim, Vivas, quando a gente olha um boleto, né? Um boleto, a arrecadação, ele sempre tem um delay para que seja repassado o crédito. Nesse caso, na hora que eu fizer um Pix, não. O delay, ele deixa de existir, o float, né, de um dia, e 2 dias que sejam nas negociações, cada banco tem o seu, isso acaba também, você recebe de forma online. Então, se eu tenho uma melhor previsibilidade no meu fluxo financeiro, muito provavelmente eu vou ter uma menor necessidade de capital de giro no curto prazo, né? Então, eu vou ter uma melhor administração ali do meu cash flow, do meu fluxo de caixa, né? As múltiplas opções aqui, assim, quando a gente olha, por exemplo, uma transação, eu tenho um e-commerce, né? Eu tenho lá o cartão, eu tenho um boleto e mais nada, né? Então, agora a gente vai poder também incluir o Pix para que facilite essas transações e sejam mais rápidas também. A bancarização, a digitalização, a gente já conversou um pouco, né? E reduzir, evidentemente, aí a circulação de dinheiro, que foi uma das coisas bem importantes que o Banco Central colocou como ponto de melhoria para o nosso mercado, tá bom? Aqui entrando um pouquinho, gente, na jornada, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos da vida real para a gente, para que vocês fiquem menos ansiosos, né? Eu estou fazendo diversas lives e eu sinto sempre assim, a gente como quer participar da coisa nova, mas como é que vai funcionar mesmo? Eu peguei aqui, por exemplo, uma jornada de pagamentos, né? Eu vou fazer um pagamento para o Bruno, por exemplo, né? Então, tá ali, ó. Eu vou ter no meu mobile aqui, isso vai poder ser feito no mobile, que foi uma pergunta, né? E também vai poder ser feito no Internet Banking, tá bom? O mobile vai ser utilizado mais porque todo mundo está carregando pelo menos um celular no bolso, né? Mas vamos lá. Vai abrir lá no seu mobile, aqui do Santander, no seu banco, né? A opção do Pix, né? Vamos fazer os pagamentos via Pix. E aí vão aparecer as chaves ali, tá vendo? O CPF, o celular, o e-mail, o endereço virtual de pagamento, que é a chave aleatória, né? Aqueles 32 dígitos, é como se fosse um código de barras, né? E vocês também poderão fazer agência, conta, banco, mas aí perde o sentido da velocidade, né? Eu tenho que preencher tudo, é melhor que a gente pegue ali o CNPJ, por exemplo, e a gente consiga ter a captura lá no Banco Central, rapidamente vem para você e a gente consegue fazer a transação. Mas vamos fazer a transação. Então, eu estou fazendo uma transação com a Nadir da Silva, né? uma pessoa fictícia, evidentemente, e ela me deu o e-mail dela para fazer. Vivas, ó, preciso que você faça a transferência para mim dos R$200 que você está me devendo, mas aí eu perguntei para ela, Nadir, como é que você quer que eu faça o Pix? Ela fez, ó, faz pelo meu e-mail. Ela me deu o e-mail pessoal dela. Eu digito o e-mail pessoal dela, muito bem, e instantaneamente volta do Banco Central a informação. Olha, Vivas, a Nadir, percebo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito aí, mas aparece ali o nome dela, Nadir, aparece que é do Banco do Brasil, mas o CPF dela aparece achurado. Ela não queria me dar o CPF, então eu estou respeitando ali, o Banco Central respeitou realmente a indicação dela. Eu quero que seja feita via e-mail. Muito bem, eu vou. Aqui eu quero pedir uma atenção para vocês. Eu estou fazendo a transação com a Nadir. Aí a Tati falou muito bem sobre segurança. Eu estou fazendo a transação com a Nadir, evidentemente que o nome que tem que aparecer ali, gente, como na vida real hoje, né? É a Nadir. Então, Nadir da Silva, ok. Eu estou tranquilo agora para seguir na minha operação. Feita aqui a transação, eu vou colocar o valor, R$200, como havia combinado com ela, e na sequência eu vou gerar o ID, né? Quer dizer, aquela chave de segurança que os bancos têm. Feito isso, aparece aqui já a informação da transação, né, R$200, perfeito. E olha que coisa importante, né? Eu recebo a informação, tá bom? E a Nadir também recebe a informação que foi feita a transação. Então, isso aqui já gera um conforto maior, tanto para mim, que estou vendo ali que a transação aconteceu, quanto para a Nadir, que acabou de receber lá a informação do pagamento, tá bom? Vamos agora para o recebimento. Aqui é uma jornada diferente agora. Agora, eu, Vivas, sou uma empresa e eu vou cobrar de alguém. Então, vai ser a jornada do recebimento. No meu mobile aqui, da Empresarial, do Santander Empresarial, eu vou clicar na abazinha que vai ter no íconezinho de cobrar, né? Então, eu vou cobrar, vou criar um QR Code, muito bem, vou colocar qual é o valor, ok. Feito isso, eu disponibilizo esse QR Code para a pessoa. Então, a pessoa vai lá, captura a informação e faz a transação. A partir do momento que ela fez essa transação, a ideia hoje está sendo em torno de 10 segundos, né? 10 segundos que a gente está trabalhando,
mas certamente esse tempo vai ser reduzido, tá bom? Eu já recebo também o crédito perfeito, a transação ficou consolidada. Falando um pouquinho a estrutura do QR Code, né, que a gente falou, o QR Code estático, o QR Code dinâmico. Aqui não é chave de endereçamento, como a gente falou, mas eu vou poder também utilizar a velocidade, o ecossistema do Pix dentro desse outra forma também de transacionalidade, tá bom? Então, o QR Code estático, ali, ó, tem um mate ali, né, da Delicatessen. Então, vamos lá, está ali, R$17 esse mate. Então, aquele QR Code ali está com R$17. Porque para aquele empresário, ele não vai ficar toda hora fazendo um QR Code, já que é uma coisa fixa, né? R$17 é o mate que mais sai, por exemplo, para ele. Ele pega ali, eu como usuário, vou lá, capturo, faço o pagamento, instantaneamente também a empresa fica sabendo, perfeito, eu já consigo tomar o meu chamate ali tranquilo, sem nenhum tipo de desconforto. O que eu vou pedir a atenção de vocês mais uma vez, também para o item de segurança, tá bom? Vejam, assim como aquelas maquininhas, a gente não pode deixar no balcão de qualquer jeito, que pode de repente vir alguém fazer a troca, esse também é uma preocupação de um mercado de uma forma geral. Então, fez o QR Code, quer printar? Printa sem problema, mas deixa no lugar de difícil acesso, assim, para que façam a troca, né? De fácil acesso para captura, mas que as pessoas não tenham nenhum tipo de possibilidade de fazer a alteração, né? QR Code dinâmico, né? Mesma coisa, aqui a gente vai ter mais informações, ok? E dentro dessas informações, na hora que o cliente fizer o pagamento, você naturalmente você receberá a informação de que aquele pagamento foi feito e claramente poderá fazer a sua transação sem nenhum tipo de desconforto, ou seja, você poderá liberar ali a mercadoria, por exemplo. Vai entrar no seu IRP, dispara essas informações, você fica com a conciliação também garantida, tá bom? Olhando um pouquinho agora, dois agentes bem importantes, né? O agente concessionárias e o agente governo, né? Que sempre dá a nossa vida. Então, imagina que uma concessionária de luz, por exemplo, ela vai colocar tanto na conta dela o código de barras, ele continua existindo, mas ela pensou o seguinte, olha, Vivas, vamos colocar também o QR Code? Por quê? Porque aí eu facilito a minha vida, eu ganho a velocidade que eu preciso no meu negócio também. Fazendo um exemplo prático, né? Como é que ela ganha? Imagine assim, no final de semana você descobriu que por uma razão qualquer, uma casa de praia não tinha sido feito o pagamento da energia, né? Então, naturalmente, você vai ter que fazer. Se você fizer o pagamento no meio convencional, você pode até fazer no final de semana, né? Sem problema. Só que isso só vai ocorrer na segunda-feira, o repasse, segunda ou terça-feira, dependendo do convênio. E como é que fica você no final de semana, né? Então, com o Pix, isso muda. Por quê? Porque a empresa ela vai receber instantaneamente, já que você vai poder pagar via QR Code, né? Se ela já tiver aderido aí ao processo do QR Code, do Pix. E olha que coisa interessante. Eu vou ser atendido de forma mais rápida, a empresa vai ter recebido uma inadimplência, não intencional, claro, mas vai ter recebido, e para ela é muito importante ela começar de novo a faturar. Então, vejo aqui também um movimento econômico bem interessante. Quando eu olho para o lado do governo, ele a princípio diz o seguinte, olha, eu vou fazer a transação, mas eu vou, neste momento, ser um agente passivo, eu vou receber as transações da comunidade de uma forma geral. Então, se eu for pagar, por exemplo, um DARF, né, o governo vai querer colocar, sim, ali o QR Code no DARF, para quê? Para que ele receba mais rápido também, né? Os repasses dos bancos são diários, evidentemente, mas passarão, no caso do QR Code, a ser instantâneos. Então, isso facilita bastante a leitura do governo. No futuro, ele já disse que ele vai poder também fazer pagamentos. Na nossa restituição de imposto de renda, por exemplo, ele vai querer que a gente receba através desse Pix para que seja mais rápido. Alguns assuntos como alguns tipos de renda, né? Renda Bolsa Família, essas coisas, eles ao invés de pagar no cartão, eles podem pagar no QR Code também, né? Identificando a pessoa. Então, isso aqui facilita sobremaneira a vida tanto da comunidade quanto dos agentes que vão participar. E, por fim, aqui a gente olha um pouquinho a questão do e-commerce, né? As empresas aqui, deve ter algumas empresas aqui nesse processo. Eu tinha ali o cartão de crédito, né, no final de semana, que eu podia fazer o pagamento e a mercadoria seria liberada, ou, se eu não tenho um cartão, eu tenho um boleto, mas o boleto, mais uma vez, né, o boleto no sábado ele só posso até pagar, mas somente na segunda ou terça-feira, após a compensação, a confirmação do crédito, é que ele conseguiria ali, então, fazer
com tranquilidade a liberação daquela mercadoria ou daquele serviço, né? Então, a gente entra agora com o Pix, né? Então, o Pix, eu posso no sábado, domingo, feriado, de madrugada, fazer o pagamento, a empresa recebedora, né, gera ali um QR Code na hora, ela entra e a vida segue bem, ou seja, eu consigo também, à noite, fazer negócios, né? Então, não tem como a economia parar mais, né? Então, o Brasil, ele fica 24 horas produzindo aí vendas, transações, estoques, enfim, movimenta bastante a economia. E aqui a gente trouxe a Ana Paula, né? Ana Paula Arósio, aí de volta ativa, que foi uma intenção nossa, foi lógico, chamar a atenção para o nosso banco em relação ao que está acontecendo no mercado, e um efeito bem bacana que aconteceu foi que isso chamou muita atenção das pessoas. O que é o SX, né? O que é o SX? E aí trouxe à tona realmente esse assunto tão relevante que são os pagamentos instantâneos no Brasil, né? Então, hoje, o cliente nosso, e vocês todos têm acesso também, aqueles que não sejam ainda correntistas, ao nosso hot site ali em cima, né, santander.com.br/hotsite/SXPJ, tem a PF também, SXPF, e vocês têm diversas perguntas que já estão respondidas ali. Para as empresas que estão com a gente aqui em termos de correntista, e aquelas que ainda não são, fica o convite, a gente tem alguns temperos, né? Por exemplo, a gente tem aqui a questão dos 5 dias sem juros, a gente tem também uma vinculação aí de retorno para o Facebook, Instagram, se você fizer algum anúncio, e também tem, para as empresas que faturam até 3 milhões de reais por ano, tem aí um sorteio de R$1 milhão na capitalização, tá bom? A ideia central é justamente chamar a atenção para que esse é um momento novo no nosso país, e da minha parte aqui é vielen Dank, né? Ou seja, agradecer mais uma vez aí a cada um de vocês, e Fernanda, fica com você agora aí para a gente começar aí a tirar um pouco das dúvidas, né, das pessoas que estão participando. Obrigado mais uma vez. Perfeito, Vivas, muito obrigada. Agradeço novamente o Bruno e a Tatiana. Foram ótimas apresentações e com isso vem muitas dúvidas, né? Eu acho que é uma coisa bastante nova, então algumas coisas vocês já responderam no longo da apresentação de vocês, mas vamos então começar já com algumas questões. Primeira questão é do Anderson de Oliveira. Ele pergunta se o Pix seria o início da digitalização da moeda fiduciária e por que não foi utilizado de uma forma descentralizada, preservando assim o mercado livre, né, o livre mercado. Eu não sei, Bruno, acho que talvez seria você a melhor pessoa. Aqui o Banco Central, quando ele olhou o modelo Pix, ele olhou o resto do mundo, né? E você tem, de fato, o modelo centralizado e você tem o modelo descentralizado. A China foi o exemplo que o Banco Central olhou e se assustou. E o motivo que ele se assustou é que, de fato, ele permitiu um sistema descentralizado em que as empresas criaram suas infraestruturas, criaram seus PICs próprios, né? O problema é que isso acabou concentrando na China entre duas empresas, que têm 80%, 90% do mercado, e, de fato, o Banco Central chinês perdeu qualquer forma de controle, porque são empresas não reguladas lá, perdeu qualquer forma de controle, por exemplo, de controle de fluxo. Saibam que, por exemplo, os bancos, né, como o Santander, ele tem depósitos compulsórios que servem para controlar liquidez e, consequentemente, inflação, né? Então, a partir do momento que ele terceirizou isso, ele deixou livre, o mercado cresceu e criou dois gigantes em que não tem qualquer ingerência do Banco Central chinês, isso tirou o poder de política, né, de inflação, de liquidez do governo, né? E, obviamente, também tirou a possibilidade de punir por eventuais fraudes, né, por eventuais falhas, né? E aí, então, isso fez com que o Banco Central tomasse uma decisão, e aí também tem um pouco de Brasil, que era se deixar o mercado, os incumbentes, que já têm toda uma infraestrutura maior, né, já tem um número de clientes maior, poderiam ter essa vantagem, e aí, de fato, ia criar 2, 3 grandes grupos que controlam o sistema. Então, é por isso que o Banco Central adotou para fazer um sistema estatizado, vamos dizer assim, né, em que ele, de fato, controla isso, porque, primeiro, ele controla o preço, né? E aí, quando você tem um mercado muito concentrado, isso é importante, e ele controla também o fluxo e a segurança do sistema, né? Perfeito, Bruno, muito obrigada. Tentar dar uma corrida, porque a gente tem bastante perguntas e 15 minutinhos, mas, de qualquer forma, se não tiver o tempo suficiente, a gente já combinou aqui, a gente manda por e-mail depois as perguntas, as respostas para vocês, tá? Então, vamos lá. Silvana Pereira, ela pergunta assim, caso se faça uma transação indevida, existe alguma previsão de estorno? E se sim, se já tem
a previsão de quanto tempo seria essa previsão de estorno? Acho que essa o Vivas deve conhecer bem, né, Vivas? Vocês discutiram isso com o Banco Central, né? Exatamente. Vamos lá. O primeiro passo que até o próprio Banco Central colocou para o mercado foi assim, as transações atuais, quando a gente faz um TED, por exemplo, eu consigo fazer o estorno? Na realidade, o estorno eu não consigo fazer. Né? Por quê? Porque eu já mandei o crédito para outra pessoa e eu tenho uma obrigação, eu banco, eu instituição, qualquer que seja, de colher uma autorização formal dessa pessoa que recebeu o crédito para que assim se proceda o retorno. Ou seja, o que usualmente acontece mais é quando a pessoa diz, olha, eu mandei errado e a pessoa devolve o TED para você, tá bom? Qual seria o caso, né, até colocado muito bem lá pelo Brant do Banco Central, que poderia acontecer um estorno, né, o combinado entre os três agentes, né, o banco emissor, o ADICT ali com o Banco Central, que é o Diretório de Informações Cadastrais Transacionais, de contas transacionais, e o banco recebedor do crédito. É quando há uma leitura de fraude, tá bom? Se foi fraude, imagina. Primeiro que a gente tem que ter clareza de que eu recebi um crédito, né? Então, eu recebi um crédito, não é meu, entendi que não seria meu, falo com o meu banco, o meu agente, né? Falo, isso aqui não é meu. Então, ela pode sim, ela fala ali com o Banco Central, e aí, sim, ficando clara a fraude, o Banco Central autoriza que o banco recebedor retire aquele recurso da conta e transfira de volta para aquela pessoa que fez. Lembrando aí também a questão da segurança, é rastreado, né? Então, veio de alguém, foi para alguém. Então, a gente sabe quem foi quem enviou e a gente sabe também quem foi a pessoa que recebeu. Perfeito, Vivas, obrigada. Acho que ainda vou ficar com você um pouquinho na linha, Vivas, no seguinte, a Janaína pergunta assim, o que muda, então, nas reconciliações das contas bancárias? Se eu, empresa, não aderir ao PIX, o que mudaria? Desculpa, vamos lá. Que teve a energia estava acabando aqui, a gente não pode parar agora, né? A pergunta com relação às contas bancárias, o PIX, você pode repetir, desculpe? Claro. A Janaína pergunta o que muda nas reconciliações das contas bancárias. Se eu, empresa, não aderir ao PIX, o que mudaria? Em verdade, assim, ó, eu tenho uma obrigação de adesão ao PIX? Não, né? Aí fica aquela reflexão, né, de que o custo de eu não participar, né? E fica essa nossa recomendação de avaliação, tá bom? Bom, a conciliação, já que você não vai participar, o que vai acontecer assim, eu posso receber um PIX, eu que não estou no processo, né, receber você pode, né? Você pode. O que você não vai poder fazer, por exemplo, dar o seu CNPJ. Olha, meu CNPJ aí para você fazer o PIX. Porque na hora que a pessoa puser o seu CNPJ, o banco lá da pessoa que está enviando vai até a DICT, ao Banco Central, e vai dizer assim, esse CNPJ não está aqui na nossa base de dados. Então, essa facilidade você não poderá receber. Tá? Agora, se você recebeu um crédito via TED, a vida vai seguir normal. O seu boleto de cobrança, já que você não participou do PIX, seguramente ele não vai ter o QR Code PIX ali, né? Então, você não terá nenhuma diferença, vamos dizer. Para aquelas pessoas que aderirem, sim, aí eu vou mandar uma conciliação dizendo, olha, essas pessoas que pagaram o seu boleto de cobrança, tantas foram via QR Code PIX, e tantas foram via código de barras normal, né? Mas a conciliação vai ser feita de uma forma natural, tanto no PIX quanto para o modelo tradicional, né? Perfeito, Vivas, obrigada. Tatiana, eu vou te fazer uma pergunta aqui que surgiu bastante, você já falou um pouquinho na sua apresentação, mas eu acho que é um assunto que as pessoas têm tanta dúvida que eu acho que até é melhor você reforçar um pouquinho. A pergunta é o seguinte, não existe um maior risco de fraude com o PIX, mesmo sendo um método novo? Acho que a questão da fraude está bem presente aqui nas perguntas. E eu acho que é uma preocupação idônea, né? Assim, na verdade, a fraude, ela existe e não é inerente ao PIX, a um método específico de transação ou outro, né? Ela existe de diversas formas, diversas maneiras, né? Eu acho que as instituições financeiras trabalham fortemente aí para evitar perdas e evitar esses tipos de riscos com ferramentas e com
equipes focadas nisso, né? Do lado especificamente de tecnologia, eu entendo que a gente tem ferramentas para aprimorar cada vez mais a metodologia de antifraude já existente, né? Como eu comentei um pouco, a parte de hoje muito do que é feito ainda é baseado em regras, e eu acho que complementar esses mecanismos com ferramentas adicionais vai ser uma tendência muito forte aí, e claro, com requisitos de tempo real também, né? Mas eu acho que vai ser cada vez mais forte. E, de novo, eu não acho que é inerente ao Pix, e sim a transações em si. O desafio do Pix é que é tempo real, mas eu acho que o risco de fraude, a fraude é uma crescente nos últimos anos no setor financeiro e é uma preocupação, com certeza, de grande parte das instituições financeiras. Ótimo, Tatiana, muito obrigada. Daí uma dúvida, eu acho que casa um pouquinho com a resposta que o Vivas deu na última pergunta, mas a questão é o seguinte: um cliente, então, fazendo um pouquinho o contrário, ele pode se negar a pagar se o fornecedor não tiver uma chave cadastrada no Pix? É uma questão de direito privado, né? Se ele quiser, é uma escolha dele, na mesma linha que eu não aceito cheque, por exemplo. Então, acho que aqui está no âmbito do direito privado, numa relação privada entre dois particulares, né? Perfeito. Ótimo. O Márcio aqui pergunta, eu estou tentando não duplicar muitas perguntas, muitas têm o mesmo tema, então estou tentando diferenciar um pouquinho. Então, o Márcio aqui pergunta, onde ficarão armazenados os comprovantes das transferências? No próprio aplicativo, ou seja, do banco? Isso não poderá sobrecarregar, por exemplo, a memória do smartphone? Ou ficarão armazenados externamente em uma nuvem, ou no aparelho? Como é que funciona essa parte da comprovação do pagamento via Pix? Acho que seu momento, hein, Tati? Acho que os bancos de uma Pode forma geral colocar estão na utilizando nuvem. bastante as nuvens, né? Aí você é a catedrática aí. Não, eu estou brincando, mas eu acho que é mais para você, Vivas. Eu acho que é uma definição aí da própria instituição financeira. Acho que você pode elaborar um pouco. Claro que a nuvem está sempre disponível para isso, mas eu acho que é uma decisão aí da instituição financeira em si. Não, de fato a gente tem, né? A gente disponibiliza, foi até uma das perguntas aqui, de uma forma mais rápida, porque você recebeu o Pix, você já tem ali online a informação, né? Quando você recebe via Pix, QR Code, você dispara no seu RP as informações também para que você faça já ali a sua conciliação. Mas, de fato, a gente tem até para alguns meios legais, eu tenho aí um prazo mínimo para reter essas informações aqui. Para vocês, né, usuários, vocês vão definir. Né? Algumas empresas colocam isso dentro do seu arquivo, na nuvem também, sem problema, mas os bancos, de uma forma geral, eu tenho aqui, por legislação, um prazo mínimo, 5 anos, 10 anos, alguns tipos de documentos que eu tenho que deixar aqui cadastrados no banco, tá bom? Perfeito. Vamos lá, então. Vivas, te pegar um pouquinho de novo também, você comentou um pouco das transações de câmbio, né? Mas queria que você falasse um pouquinho, tem uma pergunta bem relevante nesse assunto, se o Pix, então, vai também ser aplicado para as transações de câmbio, se empresas que poderiam optar por receber os recursos em reais via Pix e oferecer ou como serviço o depósito em moeda internacional na conta destino em poucos minutos. Então, o Pix serviria para isso também? Em verdade, o que o Banco Central está já elaborando, tá? Que foi um pouco até do que eu falei já ali no início. Como a plataforma foi desenvolvida toda com uma tecnologia internacional, já se via claramente a ideia do Banco Central de que essas transações internacionais elas pudessem sim, e é muito desejável que elas aconteçam, né? Então, já há uma área do Banco Central estudando, porque tem alguns efeitos contábeis aí legais também, junto com todo o arcabouço do câmbio que precisa se ter, evidentemente, para que ocorra, porque isso para a gente, para o mundo vai ser bom, né? Perfeito. A Sandra aqui tem uma dúvida voltada para chaves. Então, por exemplo, se for cadastrada a chave Pix em um número de celular e posteriormente houver a troca do número por perda, ela pode substituir essa chave do Pix? Bom, excelente pergunta, tá?
O que é que você naturalmente não vai substituir com frequência, né? É o seu CNPJ e CPF, que é único, é pessoal ali, né? Intransferível. Mas o número do telefone, você pode baixar e fazer um outro a qualquer tempo. Você, de repente, não quis botar mais aquele e-mail, quer botar outro e-mail, você simplesmente vai no seu banco, no seu agente, e faz a remoção daquela chave ou troca por outra chave, assim, se você desejar, tá bom? Mas você é sempre o soberano. O Banco Central deixou isso claro, né? Eu tenho a liberdade de participar ou não, e também ao que banco eu vou me associar ou associar aquelas chaves. Ótimo, perfeito. Eu não sei, talvez os três possam comentar um pouquinho sobre essa pergunta que eu vou fazer agora, na parte da especificação de expectativas quanto ao impacto econômico decorrente da introdução do Pix. Eu acho que foi uma pintura de tudo que vocês falaram. Eu não sei se vocês querem cada um falar um pouquinho sobre o que de fato vocês veem como expectativas específicas da introdução do Pix na economia brasileira. Bom, se vocês quiserem, eu posso começar. Apesar que advogado falando de economia é um problema, né? Mas eu diria para vocês que tem dois efeitos. Um é o modelo de remuneração dos bancos hoje, com outros métodos de pagamento, certamente pode ser afetado. Então, acho que essa é uma realidade. Então, a receita, né, de boleto, de cobrança de TED, de DOC, isso vai ter um efeito possivelmente negativo nos bancos. Por outro lado, isso representa uma redução de custo dos usuários, né? Então, se aquela pequena empresa que faz a TED no banco e cobra R$10 para fazer a TED, agora ele vai conseguir fazer com um poucos centavos. Então, isso já tem um impacto natural para as empresas usuárias. Então, tem claramente uma redução de custo. E a outra coisa é acesso ao dinheiro de forma mais rápida. Então, até tem um exemplo, né, que acho que foi o João Manuel, do diretor do Banco Central, dando um exemplo de como você faria, por exemplo, você é um importador, né? Você importou a mercadoria, ela está travada lá no hangar lá do porto e você tem que ir lá para liberar a mercadoria. Para liberar a mercadoria, você tem que pagar lá um tributo específico, né? Como é que você faria hoje? Você vai lá, aí você pede um boleto lá que só paga no Banco do Brasil, aí você sai de lá, vai até o Banco do Brasil, paga, daqui a 2 dias o Banco do Brasil falou, pago, aí eu volto para lá, mostro o comprovante e aí libera a mercadoria. Eu, em tese, vou poder fazer o Pix. Eu vou ler o QR Code, né, como o Vivas falou, que vai ser o preço lá fechado, ler o QR Code, na hora eles acusam o recebimento, eu libero a mercadoria. Pronto, ganhei 2 dias que eu economizei de não ter que pagar as taxas de manutenção daquele equipamento dentro desse hangar aí. Então, por exemplo, acho que a resposta tem N coisas ou eficiências que o Pix vai gerar, que a gente não tem essa visão hoje, mas certamente é uma economia. E no final do dia, né, outros modelos de negócio vão surgir usando o modelo Pix, né? Então, Pix com PISP. Então, tem lá uma fintech que a gente ajuda e que, quando a pessoa vai fazer uma compra online, né, ele decide, por exemplo, pagar com o cartão em 10 vezes. Por que não fazer um financiamento em 10 vezes, se ele estiver ligado a um banco? E, nesse momento, o banco faz um Pix, deposita o dinheiro para o site, nasce uma relação de financiamento aqui entre o indivíduo e o banco, que ele vai pagar mensalmente via Pix, né, esse pagamento. Pronto, eu acabei de eliminar, por exemplo, um método de pagamento cartão de crédito usando a velocidade de pagamento. Então, assim, no fundo, não tem barreira, acho que o impacto é grande. Do meu lado aqui, eu complementaria só, acho que 2 pontos. Pensando no lado do ponto de vista de plataforma, eu acho que ele empurra, e é claro que as instituições financeiras são as principais investidoras em tecnologia aqui no país atualmente, né? Mas eu acho que esse processo do que o Pix vai trazer também é empurrar cada vez mais a transformação digital. Então, ser efetivamente digital, não somente o prover serviços digitais, mas ser dentro de casa mais ágil, até mesmo por conta do que o Pix traz, por regulação de fomentar a competição. Então, hoje, os players que são ágeis, eles já são digitais. Então, as instituições já bem estabelecidas, instituições financeiras que hoje entram como um papel de obrigatórios, e participantes diretos, eles vão entrar junto, no mesmo arranjo, com outros players que são altamente capacitados em ser ágeis e trazer novos modelos de negócio. Então, eu adicionaria esse ponto aí, do ponto de vista de tecnologia, que eu acho que vai ser, do nosso lado aqui de tecnologia, a gente é entusiasta de que o Pix vai efetivamente orquestrar novos modelos de negócio
por conta de toda essa competição que está sendo fomentada. Olhando um pouquinho aqui, complementando, e vamos imaginar um pouco, vamos voltar assim lá para março, né? Se a gente pudesse, muitas empresas não utilizavam a tecnologia a seu favor para fazer transações, não utilizavam. Aí veio a pandemia, a gente acabou, por exemplo, nesse momento a gente está fazendo uma coisa que anteriormente não era tão usual, né? Fazer uma vídeo com tantas pessoas, quase 80, 100 pessoas participaram aqui, sem sair das suas agendas, né? Sem precisar pegar trânsito. Olha o custo que é reduzido na economia, só com esse movimento que a gente está fazendo, né? Então, custo reduzido, agora tem um home office. Quando eu falo do Pix, aí eu venho, como a Tati bem colocou, novos modelos de negócio, né? O Bruno colocou, tem o provedor de serviço de pagamento direto, indireto, né? Tem as PIs também, né? Enfim, a gente vai ter uma dinâmica diferente, uma eficiência na economia diferente, eu vou ter uma velocidade maior nas transferências de riquezas, na verdade, então eu vou ter mais chances, gente, de fazer mais negócios. Evidentemente, se eu reduzo o meu custo, o que é que acontece com essa sobra aqui? Vai para o meu resultado, né? Agora, mais uma vez, eu posso reduzir o custo, ok, nos meus agentes financeiros, e eu posso repassar um pedaço desse custo para os meus usuários, os meus clientes. Quando acontece isso, eu ganho em escala, né? Eu aumento a quantidade de clientes. Quando eu falei 30 milhões de pessoas sendo bancarizadas, né? Ou seja, vindo para o mercado financeiro mesmo, isso vai trazer uma movimentação assustadoramente positiva para a gente, né? E para as pessoas também que querem realizar seus sonhos de consumo, claro, né? Então, da nossa parte aqui, a ideia central assim, vai ter um movimento, vão ter outras derivações do Pix, isso é importante que vocês saibam, né? De repente a gente vai poder pegar a garantia de Pix para operação de crédito, a gente vai poder, de repente, no futuro, lá, vamos combinar aqui da trava sua ficar aqui no banco durante o período da contratação, por exemplo, né? A gente vai poder fazer as antecipações de Pix programados, isso tudo o Banco Central já está no desenho, junto com a Febraban e todos os agentes que estão participando, mas o importante avaliem tudo que foi dito aqui hoje, eu acho que é um recado final aqui meu, Fernanda, avaliem tudo que foi dito aqui, evidentemente que vão surgir outras dúvidas dentro dos modelos de negócio de vocês, conversem com os gerentes de relacionamentos dos seus parceiros financeiros, né? A gente aqui está super à disposição também, quer seja correntista, quer não seja, a gente quer ajudar a comunidade, porque aqui é um fator, né? Nós reunimos hoje aqui, todos nós, para que a gente possa passar realmente uma leitura mais técnica, mais comercial também, né? Para que vocês tenham a tranquilidade da decisão de vocês, que vocês tenham uma decisão com mais qualidade e consistência. Tá bom? Perfeito, Vivas, muito obrigada. Gente, a gente estourou já o nosso tempo aqui de participação, então, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas, como eu falei, a gente vai fazer ao máximo para conseguir respondê-las via e-mail. Eu gostaria, então, de pedir rapidamente de vocês uma pequena resposta, né, de satisfação do evento, até para a gente conseguir melhorar para os próximos encontros. Eu acabei de lançar aí para vocês uma pesquisa de satisfação desse webinar. E, então, gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença dos palestrantes, então, do Vivas, do Bruno e da Tatiana, por contribuírem com esse assunto super importante. A gente viu com a interação do público quantas dúvidas e como também estão ansiosos, né, para a entrada do Pix. E agradeço novamente a participação de vocês, muito importante para nós. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação com a câmera, é só mandar um e-mail para o integração@hacabrasil.com, a gente faz ao máximo para responder também, tá? Então, de novo, Vivas, Bruno, Tatiana, muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, Fernanda. Sucesso, obrigada a todo mundo. Estamos à disposição sempre. Tchau, tchau, pessoal.